Magazine da Liga NOS desta semana, a segunda volta arranca com o Futebol Clube do Porto na liderança, com uma vantagem de 5 pontos. Aos 48 anos, Daniel Ramos cumpre o sonho de treinar o seu clube do coração. A atravessar um grande momento no Nacional, Camacho recorda os primeiros passos no futebol. Olhamos para o quadro de resultados da jornada 17 com destaque para o empate sem golos no clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto. O Benfica regressou à vice-liderança com o triunfo sobre o Santa Clara por 2-0 nos Açores. O Sporting de Braga empatou a 1-1 com o Portimonense no Algarve e o Vitória venceu o derby vimaranense com o Moreirense por 1-0. O Porto fechou a primeira volta como líder incontestável da Liga NOS, 43 pontos mais 5 que o Benfica. Com o empate em Portimão, o Sporting de Braga desceu para o terceiro lugar com 37 pontos e depois do nulo no Clássico, o Sporting aparece em quarto com 35 pontos. O Feirense continua abaixo da linha de água com 13 pontos. Também ocupam a zona de despromoção o Desportivo de Chaves e o Desportivo das Aves, que somaram 12 pontos na primeira volta da Liga NOS. Em Portugal o futebol não para e a segunda metade do campeonato arranca esta sexta-feira às 19 horas em Chaves, com a recepção do Desportivo ao Futebol Clube do Porto. Quebrando o jejum de quase 4 meses sem vencer no campeonato, graças ao triunfo sobre o Tondela, o Desportivo de Chaves vai receber o campeão nacional cheio de confiança, a preparar uma surpresa. No Clássico de Alvalade, os Dragões puseram fim a uma série recorde de 18 vitórias consecutivas em todas as competições. O empate com o Sporting reduziu a diferença para o segundo lugar, que pertence agora ao Benfica, mas manteve a vantagem para Braga e Sporting. A equipa de Sérgio Conceição virou a primeira volta com 5 pontos a maior sobre as Águias, 6 sobre os Guerreiros do Minho e 8 sobre os Leões. Mesmo com tamanha diferença para os perseguidores, o técnico azul e branco continua a acreditar que a luta pelo título é feita a 4. No ano passado, salvo erro, acabámos a primeira volta com 45 pontos, agora temos 43, também já, é verdade, também já jogámos na Luz e aqui em Alvalade. Eu acho que não vai haver um campeão como o ano passado, a fazer 88 pontos, muito sinceramente. Está mais difícil, na minha opinião. Eu acho que com tantos pontos ainda por disputar, 51, não é? A segunda volta toda, obviamente vamos em primeiro. Temos uma vantagem de 5 pontos para o segundo, mas isso por si só, como acabei de dizer, não significa nada, porque todas as semanas há 3 pontos em disputa e todos os jogos são extremamente difíceis. Por isso, somos tão favoritos como éramos no início da época, e no início da época há sempre os 3 históricos favoritos ao título, mais este ano, na minha opinião, e cada vez mais o Braga também a juntar-se a estas 3 equipas. Com 14 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas 17 jornadas da primeira volta, o campeão nacional começa a segunda metade da Liga NOS como o principal candidato a festejar em maio. Mas a viagem atrás dos montes ativa o alerta no Dragão, até porque outro grande, o Benfica, já perdeu pontos em Chaves e Sérgio Conceição tem problemas para resolver. Maxi Pereira e Danilo Pereira são 2 jogadores que saíram lesionados do Clássico. Do lado da equipa da casa, Tiago Fernandes já venceu pela primeira vez no campeonato. O jovem técnico pôde festejar o regresso às vitórias ao bater o Tondela por 2-1. Agora recebe o campeão nacional e quer manter o registro. Leva 4 jogos seguidos sem perder em todas as provas.
Importante depois do empate em Setúbal e do empate aqui com o Feirense, irmos para o quarto jogo sem perder, sofremos 2 golos em 4 jogos, penso que estamos a melhorar, a organizar-nos melhor e o futuro tem que ser encarado com otimismo e com confiança porque eles merecem, porque treinam muito bem todos os dias e querem também sair desta situação. Eu não sei se é um defeito meu, eu sou muito exigente por natureza e exijo muito de todos eles, porque é uma profissão que temos que levar muito a sério, porque é muito difícil de andar nesta vida do futebol, semana após semana com competição e com adversários com muita qualidade e eles já estão a começar a ficar mais preparados, pelo menos para um profissionalismo melhor, com uma exigência máxima, e é isso que eu pretendo daqui para a frente e dar continuidade àquilo que temos feito, que é com o máximo de rigor e com o máximo de empenho melhorarmos as nossas deficiências, que ainda são algumas, e acreditar no nosso potencial e no nosso valor para, quando temos a oportunidade, ferir os adversários com golos, com boas jogadas, com oportunidades, que é isso que os nossos adeptos também merecem. Apesar de continuar abaixo da linha de água, a jornada 17 foi muito positiva para os Chaves. Ganham pontos ao Aves, ao Feirense e ao Boa Vista na luta pela manutenção. O objetivo agora é surpreender os Dragões, mas a tradição não é favorável. Nos últimos 4 jogos do campeonato, o Porto confirmou o favoritismo com estrondo, 4 vitórias, 14 golos marcados e 0 sofridos. E no histórico da Liga Portuguesa, só por 2 vezes é que o Chaves não perdeu, frente ao Futebol Clube do Porto e ambas em casa. Empatou 2-2 em 1997 e fez história há mais de 30 anos, quando conseguiu a única vitória, 2-0 para os flavienses, a 1 de dezembro de 1988. A jornada 18 da Liga NOS reserva um jogo grande na cidade de berço. O Vitória Sport Clube vai receber o Benfica em duelo decisivo na parte cimeira da tabela classificativa. No arranque da segunda volta, os conquistadores prometem entrar em campo com a mesma disposição para derrubar gigantes que tiveram na primeira metade do campeonato. Na primeira volta, a equipa de Luís Castro venceu o Futebol Clube do Porto no Dragão por 3-2. Logo à terceira jornada, no duelo contra o Sporting na ronda 14, mais um triunfo por 1-0 no Dom Afonso Henriques. Mas a missão desta sexta-feira não será fácil. O Vitória vai defrontar um Benfica em alta, cada vez mais à vontade, sob a orientação de Bruno Lage. Aquilo que mais me preocupa é o foco na tarefa e sentir-me confortável em que a equipa vai se adaptando e crescendo daquilo que são as nossas ideias e se eu tiver esse conforto, os jogadores estarem tranquilos, confortáveis nas posições e terem as decisões que nós vamos querendo que eles tenham, estou mais confortável, estou mais apoiado e isso me preocupa. É tarefa, treino e jogo. Estas equipas já se defrontaram 2 vezes esta época e as Águias festejaram em ambas as ocasiões. Além do triunfo por 1-0, logo na jornada de abertura da Liga, na Luz, o Benfica afastou o Vitória da Taça de Portugal. Foi na terça-feira passada, no Dom Afonso Henriques. Luís Castro reconhece a decepção pelos desaires contra os encarnados, mas acredita que o terceiro duelo contra o Benfica esta temporada vai terminar com festa para o lado dos conquistadores. Triste com a situação, mas também sei que o futebol nos guarda sempre coisas boas após algumas batalhas perdidas, que isto é feito de equilíbrios. E eu espero que nós consigamos equilibrar, e foi isso que eu disse aos meus jogadores, eu espero que consigamos equilibrar, porque o Benfica já tem a vitória agora em 2 jogos, gostaria que uma dessas vitórias fosse para nós. O Vitória Sport Clube chega à jornada 18 da Liga NOS no 5º posto com 28 pontos. São menos 7 do que o 4º classificado, o Sporting. Um triunfo mantém os conquistadores na luta por um dos 4 primeiros lugares da tabela. Para o vice-líder Benfica, que soma 38 pontos, 5 menos que o Futebol Clube do Porto, a vitória é decisiva na discussão do campeonato. Vitória Sport Clube Benfica é para ver em direto e exclusivo na sexta-feira às 9h15 da noite na Sport TV 1. É uma das figuras das últimas décadas de Benfica e Vitória. Foram 11 anos de Vítor Paneira a jogar nos 2 clubes. Foram 11 épocas nos 2 clubes, 7 no Benfica e depois 4 no Vitória. Todas elas com altos e baixos, mas felizmente com muitos mais altos que baixos, e que me marcaram, naturalmente me marcaram. Foi de onde eu me projetei, de onde eu me realizei também como jogador, onde eu desfrutei do futebol, do jogo. Tenho excelentes memórias dos 2 clubes, naturalmente.
Em 11 anos de Águia e Conquistador ao peito, houve vários momentos nos jogos entre ambos que ficaram na memória. Alguns deles ainda hoje fazem sorrir. Num jogo também para a Taça de Portugal, parece-me, em Guimarães, em que eu marco o golo, o guarda-redes era Bassar na altura, ganhamos 1-0. Tem outro jogo também que nós jogamos no Estado da Luz, o Vitória faz um golo limpo, entretanto começa tudo a discutir, eu dentro da baliza a buscar a bola rápida, repõe a bola em jogo e fizemos golo num golo que deveria ter sido a favor de Vitória. No Vitória tive boas recordações, em Campo Maior ganhamos 2-0 ao Benfica. O Vitória nunca na história do Vitória tinha ganho ao Benfica, quer em casa, quer fora, nós conseguimos esse registro. Saí do Benfica, que na era de Artur Jorge, já a terceira jornada vamos jogar à Luz, e eu sou enxovalhado, maltratado, assobiado antes do jogo. Depois do jogo, como empatámos o jogo, fui aplaudido do Artur Jorge. O Artur Jorge foi despedido nesse dia também. E uma muito gira também do Quinito, quando nós vamos jogar à Luz, o Benfica jogava na altura do Thomas, que jogava no meio campo. O do Quinito na palestra sai-se com uma muito gira, que todos, às vezes nós comentamos isto e rimos sobre isto, foi: nós vamos jogar contra o Benfica, vamos jogar contra 10. E nós ficámos a olhar contra 10 porque ele dizia que o Thomas só jogava para trás e para o lado. E perdemos o Zé, o Thomas que marcou o golo. O que não passa despercebido a quem vai a Guimarães para um jogo de futebol é o ambiente no estádio, do melhor que um jogador pode pedir. É espetacular. O ambiente que se agora com o hino do Vitória, estar dentro do estádio, ouvir aquilo, seja em que estádio for, é dignificante, mexe com as pessoas, faz-nos arrepiar. Eu acho que o Vitória cria esse clima extraordinário. Vitória e Benfica encontram-se no Dom Afonso Henriques pela segunda vez, no espaço de 4 dias. Primeiro foi para a Taça, agora será para o campeonato. No primeiro round, o Benfica venceu por 1-0, mas o jogo deixou pistas importantes para o segundo encontro da semana entre estas duas equipas. Ficou na parte final uma noção de um jogo que vai ser equilibrado, que percebeu os pontos fortes e menos fortes de uma e outra equipa, e o Vitória acabou, na minha opinião, os últimos 20 minutos por cima do jogo, o que pode ser um handicap, mas o Benfica leva um resultado favorável. Está num bom momento, e especialmente em 70 minutos de jogo, fez 70 minutos de boa qualidade, um jogo que foi dividido, a Vitória sempre também com boas aproximações e com oportunidades de golo, mas o que ficou na parte final foi que o Vitória ficou por cima do jogo, o que vai ser um bom handicap para o jogo, mas são jogos diferentes, são competições completamente diferentes, a taça é taça, campeonato é campeonato. Vitória-Benfica, um dos jogos de cartaz do arranque da segunda volta do campeonato, visto aqui aos olhos de uma velha glória dos dois emblemas. Foram 7 as derrotas registadas pelo Rio Ave à entrada para a 18ª jornada, a primeira das quais sofrida diante do Feirense, o próximo adversário dos vilacondenses na Liga Portuguesa. No terreno dos fogaceiros, na ronda inaugural, o Rio Ave ainda com José Gomes no comando. Perdeu por 2-0, mas o cenário é agora bem distinto. Apesar do Rio Ave procurar ainda a primeira vitória com o novo homem do leme, Daniel Ramos. Terminada a primeira volta, são 7 os pontos de vantagem da formação de Vila do Conde sobre o Feirense, que desde 20 de agosto não conta com qualquer triunfo no campeonato. Os homens de Nuno Manta Santos ocupam um dos lugares de risco na cauda da tabela e após 3 empates consecutivos, continua a busca fugaceira pelo tão aguardado regresso às vitórias no duelo que vai encerrar a ronda 18 este domingo. Mais uma jornada para acompanhar na íntegra, em direto e exclusivo às 8 da noite na Sport TV 1. Depois de ter representado o Rio Ave como jogador, Daniel Ramos regressou a casa 18 anos depois, agora como treinador. Aos 48 anos de idade, o técnico garante que está a cumprir um sonho. Foi muito bem recebido. Deixa-me fazer um parênteses e dizer que com grande orgulho sou treinador da minha equipa de infância, da minha equipa que eu vi crescer, a quantidade de jogos que eu vi neste estádio, no antigo estádio, no velhinho estádio, e a equipa que eu seguia desde a minha infância e
comecei por apreciar, por assistir. Fui jogador do Rio Ave Formação, fui jogador do Rio Ave Sénior e este clube diz muito. E daí o orgulho em ser treinador de um clube que me diz muito, desde há muitos anos. Para além de ser a minha cidade, foi um clube que me habituei a gostar e que para mim é uma paixão, para além de ser apaixonado por futebol, de gostar muito daquilo que faço. É um orgulho enorme poder ser treinador do Rio Ave. Eu habituei-me a estar muito presente sempre, próximo, porque como sou de cá, como divulgações fortes também ao clube, os meus irmãos jogaram aqui, o meu pai jogou no Rio Ave, foi dirigente de formação, foi presidente do Rio Ave, eu também passei pela formação, subi aqui a sénior, subi divisão pelo Rio Ave, e este estar muito próximo das pessoas, da cidade, do clube, torna um pouco especial, ou torna muito especial esta minha passagem. E a satisfação de estar cá, como é evidente, recheado de pessoas também, de bons elementos e bons profissionais, torna atrativa esta minha passagem pelo clube. Entre a casa que deixou há 18 anos e aquela que hoje encontra, Daniel Ramos garante que as diferenças são muitas. Desde logo na profissionalização da estrutura, mas também na compreensão do jogo por parte de todos os intervenientes. Muitos mesmo. Eu comecei num campo pelado, o campo era pelado e o Rio Ave jogava num campo pelado. E na passagem para aqui, para o Estado dos Arcos, as mudanças foram muitas, como é evidente. Inicialmente também era um pelado, porque ainda passei na formação enquanto jogador para um campo pelado, um campo de terra, e Rio Ave depois já jogava aqui como no relevado. Nós vivemos muito mais, eu acho que o jogador e o treinador agora portanto o jogador vive muito mais o lado específico do jogo. Eu terminei a minha carreira, para terem a noção daquilo que eu acho que era e o que é, sem perceber aquilo que é o jogo de futebol. Neste momento nós falamos em momentos de jogo, transição ofensiva, defensiva, as transições, a bola parada, 4, 5 momentos. Naquela altura, atacava-se e defendia-se. O que é que o Mister quer? É isto? Então faz-se. O porquê? Não havia muito o porquê. Havia sim, é para fazer. Então, acabávamos por terminar a carreira, deixar de se jogar, sem se perceber a essência do jogo e o jogo. Até os próprios treinadores tinham dificuldade em, às vezes, o perceber. E esta evolução acho que foi enorme a todos os níveis, quer para o jogador, quer para o treinador. Este ano o emblema de Vila do Conde está mais distante dos lugares europeus. Ainda assim o técnico confia no valor e na qualidade da equipa para chegar à Liga Europa. Eu cheguei cá, eu sabia que existia uma boa organização, mas fiquei surpreendido pela positiva. Pela comparação também de outros lados, de outros clubes, perceber que todas as pessoas aqui sabem muito bem o que fazem, as suas funções, e é uma orientação para o sucesso, para a tarefa. Há uma orientação muito boa para aquilo que deve ser feito no dia-a-dia. Eu tenho sentido isso, acho que o clube está no bom caminho, e o facto de, nos últimos anos, ter demonstrado que é um clube sempre que fica na primeira metade da tabela, obriga-nos a pensar logo alto. O clube tem a legitimidade de o fazer. Portanto, objetivos muito claros de lutar por boas posições na tabela classificativa, com a ambição legítima de poder lutar pelas competições europeias e proporcionar bom futebol, valorizando os seus ativos, para que o clube, também que precisa disso e tem acontecido no passado e possa acontecer no futuro, toda a gente saia valorizada enquanto treinadores, jogadores e demais elementos de outras estruturas. Depois da estreia na Primeira Liga como treinador ao serviço do Marítimo e de uma passagem pelo Desportivo de Chaves, Daniel Ramos quer agora escrever o seu futuro na casa à qual está de volta após 18 anos. Está a Correia a aparecer pelo meio e eliminar o ataque do Marítimo. Passe de Joel, Rodrigo Pinho e o golo marca a equipa madeirense, minuto 53.
esta bola, Seferovic pode marcar o ataque e o golo! Magaleno, quem vai mesmo para a baliza de Cristiano, e que grande golo, mais um para Magaleno aos 27 minutos da partida. Passadas 17 jornadas, Diego Sousa do Braga continua como o melhor marcador da Liga NOS, tem 12 golos. O Leão Base Doce soma 10 golos e é seguido por Vinícius do Rio Ave e Brian Roches do Nacional, ambos com 8 golos marcados até agora. Para ver já a seguir em grande fase a jogar pelo Nacional, Camacho recorda os primeiros passos no futebol. Na Choupana mora um nacional ferido para a recepção ao Sporting de Braga. Os insulares perderam com o Belenenses no domingo passado e não conseguiram reagir da melhor forma à derrota no Dragão. Na primeira volta, a equipa de Costinha vendeu cara à derrota na Pedreira por 4-2, onde correu sempre contra o prejuízo, mas por 2 vezes conseguiu empatar. Domingo viaja uma equipa que empatou em Portimão na última jornada, mas não saiu do pódio da Liga NOS. O Braga de Abel Ferreira não perde há 3 jogos para o campeonato, numa grande reação à pesada derrota na Luz. Os bracarenses querem ganhar moral antes de entrar na discussão da Taça da Liga, com a meia-final frente ao Sporting marcada para quarta-feira. Honras de abertura da segunda volta da Liga NOS no Estádio da Madeira, sexta-feira, às 18h45, rola a bola. Começa o espetáculo com o Nacional Sporting de Braga, direto e exclusivo na Sport TV 5. João Camacho começou bem cedo a colecionar títulos pelo Nacional da Madeira, mas é da conquista do campeonato da Segunda Liga na época passada que se sente mais orgulho. Ter ajudado o seu clube a regressar ao principal escalão do futebol português ficará para sempre na memória do extremo madeirense. Acho que foi um título único, porque eu também nunca tinha ganho nada a nível profissional, e para o clube foi uma coisa também única, porque tinha acabado de descer e voltamos a subir e logo como campeões nacionais. Foi saboroso e, além disso, partilhar o campo com muitos jogadores da formação que já jogava há muito tempo. Parecia que estava ali a jogar na formação e afinal já estava a nível profissional. Camacho descobriu cedo que era uma carreira de futebol que queria abraçar e por isso na escola as notas nunca foram brilhantes. Gostava de estar atento nas aulas, mas quando era para testes ou fazer trabalhos de casa não gostava muito disso, até os professores já sabiam como era, então diziam, fica quietinho no teu canto, nós ajudamos na tua nota. E a bola era ou sempre foi uma grande amiga? Sim, desde miúdo lá no bairro que eu cresci, passava de manhã à noite a jogar, a minha mãe brigava comigo para ir a casa almoçar e ia sempre lá jogar e sempre foi a minha paixão. Sente que valeu a pena o esforço, porque imagino que tenha passado por muitos sacrifícios. Sim, para chegar a este nível. Sim, valeu a pena. Passei por muitos sacrifícios, até me lembro, os meus pais não tinham um carro e às vezes quando jogava cedo tinha que apanhar carrinho no campo da barca, acordava 2, 3 horas mais cedo ansioso, tinha que ir ao autocarro cedinho, às vezes não tomava o pequeno almoço até, ia jogar, mas são coisas que muitos miúdos passam por isso e valeu a pena, porque hoje em dia o que sou é derivado a isso, das dificuldades que passei. E depois de um mau início de campeonato, o Nacional encontrou o caminho das vitórias. E há quem diga que coincide com o regresso de Camacho à equipa, depois de ter ultrapassado uma lesão. Sim, sabia que tinha sido uma mais-valia, até nos primeiros jogos estava-me a correr bem, depois quando tive a lesão tivemos a infelicidade também de perder muitos jogos e depois quando voltamos à boa fase. Muitas pessoas dizem que é derivado a mim, mas como digo, derivado da equipa toda, porque eu posso fazer o gol, mas para eu fazer o gol a equipa toda ajudou-me. E fico muito feliz por a equipa ter voltado às vitórias e que estou a fazer também um bom trabalho dentro de campo e as pessoas reconhecem isso. O jovem madeirense assume que está a atravessar o melhor momento da carreira e o golo frente ao Vitória de Guimarães é um exemplo disso. Sim, foi um golo de uma execução, por acaso, brilhante. Para já, o Mister tinha falado com a equipa porque precisávamos ser mais frios na finalização e isso acho que foi um momento decisivo. Fui muito frio à frente do guarda-redes. Parei a bola 2 vezes com o peito e encostei para o lado contrário do guarda-redes e consegui um golo belo e feito. É o melhor momento porque até no nível mais exigente que estou e levo 5 golos já, para um extremo muito bom e espero continuar a fazer este bom momento mais vezes. Tem alguma meta pessoal?
no início da época tinha-me falado que queria chegar aos 10 golos. Eu até achava um pouco, tinha vindo a segunda liga, podia ser um pouco difícil, mas agora penso que até posso passar essa meta e conseguir algo mais. Em destaque no Nacional, com 5 golos para o campeonato, João Camacho não esconde o desejo de representar a seleção e de jogar no campeonato inglês. Sim, eu gostava de ter uma oportunidade. Sabemos que hoje em dia há muitos jogos amigáveis até da seleção para conhecer novos jogadores. Eu acho que era uma meta muito boa para mim, para dar a conhecer também o verdadeiro Camacho na seleção e ver como corre. Até podia-me ser bem, sou um jogador rápido, criativo, chuto bem, para um muito forte, podia ser uma boa monta para mim. Sou um jogador bastante ambicioso, até já falei que gostava de jogar na Premier League, mas gostava de jogar num patamar, claro, superior, numa equipa melhor, que tem outros objetivos, e vamos ver como esta época está a correr, o que aparece por aí. Aos 24 anos, o extremo madeirense é uma das figuras de um Nacional que quer voar alto na Primeira Liga. Com o desejo de alcançar a melhor série de resultados da temporada na Liga NOS, o Belenenses vai a jogo na recepção ao Tondela. No Jamor, a equipa de Silas procura somar o terceiro triunfo consecutivo, coisa que ainda não fez esta época no campeonato. Na bagagem, os azuis trazem 2 vitórias pela margem mínima. Henrique Almeida frente ao Vitória de Guimarães e Licá na Choupana diante do Nacional marcaram os golos que permitem ao Belenenses ocupar o 6º lugar da tabela. Do outro lado está um Tondela que nunca ganhou em casa do Belenenses, mas chega com o desejo de fazer esquecer o jogo da última jornada em Chaves. Em Trás-os-Montes, Tomané marcou o golo dos Beirões no último lance da partida. Foi insuficiente para evitar a derrota por 2-1. Foi o fim da melhor série da equipa de Pepe esta época na Liga NOS. 3 vitórias, todas por 2-1, com Marítimo, Sporting e Santa Clara. Na primeira volta, o Belenenses ganhou por 1-0 em Tondela. Veremos como será agora no arranque da segunda volta. O Santa Clara recebe o Marítimo este domingo à procura de uma vitória que há muito tem escapado aos insulares em encontros discutidos nos Açores. É preciso recuar a 5 de outubro de 2018 para encontrar o último triunfo da equipa de João Henriques a jogar em São Miguel, altura em que os recém-promovidos à Primeira Liga bateram os Chaves. Estávamos na 7ª jornada. No próximo duelo entre equipas das Ilhas para o campeonato, o Marítimo de Petit está de olho na continuidade do bom momento que atravessa após 2 vitórias consecutivas frente ao Portimonense em casa e depois no Bessa, na ronda que encerrou a primeira volta. No arranque da época foram os maritimistas, ainda sob orientação de Cláudio Braga, a levar a melhor com um golo de Rodrigo Pinho, apontado ao cair do pano, agora com Petit, e na casa do Santa Clara, o Marítimo enfrenta novo desafio para se distanciar dos lugares de risco da tabela. O Desportivo das Aves tem um novo comandante para a segunda volta do campeonato. Augusto Inácio é o substituto de José Mota. A missão do novo treinador é tirar a equipa da Vila das Aves da zona de despromoção. Uma missão difícil. Os avenses ocupam a lanterna verbana da prova com 12 pontos em 17 jogos e já não vencem desde a ronda 10. O adversário deste domingo também não vive o seu melhor momento. O Vitória Futebol Clube atravessa uma ressaca de 8 jogos sem triunfar e ocupa o 11º lugar da tabela classificativa com 19 pontos. A última vitória dos Sadinos na Liga NOS foi a 1 de dezembro contra o Marítimo, por isso o Lito Vidigal sabe que precisa de uma vitória contra a equipa que orientou na temporada passada. O duelo entre Aves e Vitória de Setúbal é para ver em direto e exclusivo no domingo, a partir das 3 da tarde, na Sport TV 1. No Bessa, duelo alvinegro. Os achadrezados perderam os 2 últimos jogos com Braga e Marítimo, mas a derrota com os insulares no sábado passado obriga a ativar os alarmes, já que passaram a ser a primeira equipa acima da linha de água. A formação de Jorge Simão procura o regresso às vitórias frente ao Portimonense, talvez com a mesma receita que permitiu a vitória em território algarvio na primeira volta, por 2-0.
De Portimão chega uma equipa que acaba de travar mais um candidato ao título. O conjunto de António Folha empatou diante do Sporting de Braga na última jornada, na Fortaleza Algarvia, onde só uma equipa ganhou este ano, precisamente o Boa Vista. Pode haver sentimento de vingança, mas fora de Portimão o rendimento não tem sido o mesmo. Apenas 2 vitórias para os algarvios. O Sporting não colheu os dividendos que esperava no fecho da primeira volta da Liga. O empate no clássico de Alvalade com o Futebol Clube do Porto não permitiu encurtar distância para a liderança azul e branca. Os Leões mantiveram-se no 4º lugar a 2 pontos do Braga, agora a 3 do Benfica e a 8 do Porto. Mas se é verdade que fica mais difícil concretizar o sonho de um título há tantos anos adiado, não é menos verdade que os comandados de Marcel Keizer ainda têm toda uma segunda volta pela frente para continuar a acreditar. 8 points. Do you still believe in the title, in the Portuguese title? We will fight till the end, of course, on all 4 cups, titles, things like this, and we will fight to the end. And of course, against a team like Porto, it's a very big distance, but we fight to the end. Alvalade volta a ser o palco agora para uma entrada com o pé direito do Sporting na segunda metade da Liga. Um palco no qual só o Futebol Clube do Porto pontuou esta época. No resto, 8 jogos e outras tantas vitórias para os verde-brancos. Percebe-se assim facilmente que não foi pelas partidas em casa que o Sporting foi ficando um pouco mais para trás na corrida ao título. E o Moreirense até traz boas recordações, porque costuma perder no estádio José Alvalade e porque na ronda inaugural da presente campanha perdeu em Moreira de Cónegos por 3-1. Heriberto Tavares ainda adiantou o conjunto de Ivo Vieira no resultado, só que depois um golo de Bruno Fernandes e 2 de Bas Dost permitiram ao Sporting sair com os 3 pontos do recinto dos Minhotos. Em 9 presenças no escalão maior do futebol português, esta é já a melhor primeira volta de sempre do Moreirense na Primeira Liga. 28 pontos somados, mais 4 que o anterior máximo. 7º lugar da classificação, em igualdade pontual com o 5º e o 6º da tabela, respectivamente Vitória de Guimarães e Belenenses. Motivos de regozijo para o pelotão de Ivo Vieira, apesar do desaire no estádio Dom Afonso Henriques no fim de semana, que interrompeu uma série de 4 jogos consecutivos a ganhar para o campeonato. O balanço da primeira volta é extremamente positivo. Aquilo que estes atletas fizeram até então foi muito bom. Vínhamos para o campeonato de 4 vitórias consecutivas. É de louvar esse comportamento e o mérito que os atletas tiveram neste percurso e neste acumular de pontos, terminando agora a primeira volta. Os Cónegos podem começar a segunda volta a fazer história. Nunca ganharam nas deslocações a Alvalade. Em 9 visitas, 8 para o campeonato e 1 para a Taça da Liga. O melhor que conseguiram foram 2 empates, perdendo os restantes 7 jogos. Toda a jornada 18 tem transmissão exclusiva nos canais Sport TV, Nacional Braga, Chaves Porto e Guimarães Benfica na sexta-feira, Belenenses Tondela, Sporting Moreirense e Santa Clara Marítimo no sábado, Aves Setúbal, Boa Vista Portimonense e Rio Ave Feirense no domingo. O magazine da Liga Nós desta semana despede-se por aqui e aproveita a jornada 18 da maior prova de clubes do futebol português. Regressamos para fazer a antevisão da 19ª ronda do campeonato com mais histórias para contar e muitos golos para mostrar.